Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Ah, tudo jóia. Tá bom? Pessoal, tá, tô te ouvindo, graças a Deus, tudo certo. E aí, tá tudo tranquilo? Ah, que bom. Ah, então tá Tudo bom. bem. Vamos só dar um tempinho, esperar mais as pessoas irem chegando para poder acompanhar a, Aham. a nossa live. Acredito que daqui um minutinho deve estar chegando mais gente. E aí eu Com vou dar certeza. boa noite para todos. E a gente vai começar a conversar. Monta gelada aí ou tá tranquilo? Geladíssima. Ah! Ai, ai, não tem essa fala tranquila, isso aí é tudo como se diz. Quando se domina o assunto, entendeu? É muito tranquilo. Aham. É um assunto que eu Minutinhos. gosto muito de falar, né? 6 anos repetindo. Então, Sim, sim, com certeza. O pessoal tá chegando aí, ó. Vamos aguardar um pouquinho. Elisa entrou Elizabeth, aí. Elizabeth, né? Isso, amiga, isso. contadora maravilhosa. Ah, que bacana. O pessoal do núcleo também deve estar chegando. Doutora Fernanda, Fernanda, Lucas, meu irmão. Lucas. Ah, a torcida hoje está grande, hein? Vai, Vai. tem que ser. Com certeza. Prestigiar, né, Ana? Uai, tem que ser, tem que ser. Vamos prestigiar o Verdade, núcleo. é verdade. Aí Animar os a. próximos parem da live com a gente. Carlos. Como é que é? Animar os próximos também a participar da nossa live aqui, às quartas-feiras no NBM. Sim, vamos fazer todos os convites, todos. Deixa eu só cumprimentar esse pessoal. Pessoal, boa noite para todos vocês que já estão aí. O Lucas está dando boa noite aí, seu irmão, não é isso? Isso, boa noite. Mas enfim, já são 8 horas. Ah, peraí só um minuto, Ana. Deixa eu colocar meu telefone no mudo, só para não. Eu esqueço desse detalhe, senão pode interromper aqui. Peraí só um minutinho, por favor. No, Não, tranquilo. peraí só um minutinho. Um minuto só, por favor. Pode pegar aqui, interrompe a nossa live aí, não dá, né? Ah, com certeza. Você está me ouvindo bem, Ana? Aguardar só o pessoal. Eu tô te ouvindo muito bem. Você Ah, tá, consegue me escutar perfeito. bem? Também, tudo tranquilo. Só aguardar o pessoal mais uns Tô dois. sem fone, mas tá boa. Eu já vou iniciar dando boa noite para quem já está nos acompanhando, agradecendo a. É meu fone que está dando interferência, não, né? Será que é? Eu acredito que é, Carlos. Não é? Boa Espera noite, que eu, Lu. Saudades de você. espera que eu vou tirar o fone. Continua me ouvindo bem? Continue também. Isso. Boa noite para todos. É uma alegria ter, né, todos vocês aqui com a gente nessa live, nessa noite. Dizer da alegria, Ana, de compartilhar com você essa live. Eu queria começar dizendo, que às vezes a gente fica meio tímido, né, para poder falar em live, conversar ao vivo, mas, enfim, é de boa, é muito tranquilo, não pode ficar à vontade, que na verdade é um bate-papo, né, para quem está hoje iniciando na carreira jurídica, ou às vezes quem já é advogado, Com certeza. parece tão comum e tão presentes, né,
quando a gente fala, poxa, atendimento ao cliente, quem não sabe atender um cliente, de repente? Mas eu tenho certeza que com a sua experiência você vai conseguir é, trazer boas dicas para a gente. Eu que Ana, Carlos? Oi, estou te Carlos? ouvindo. Parece que tinha Ah, sim. travado. Isso, a sua imagem está um pouco travada. A voz também, não estou te escutando. Ana? Oi? Ah, Ah, voltou. voltou, voltou. Vamos lá, Ana, suas considerações iniciais. Bom, primeiramente, boa noite, gente. Gostaria de agradecer a todos vocês que tiraram um tempinho para vir aqui prestigiar a nossa live. E eu espero que eu possa agregar bastante para vocês, que alguma dica que eu der aqui, que vocês colocarem em prática, possa acrescentar no dia a dia de vocês. Eu tenho uma experiência com atendimentos, com relacionamento ao cliente, que ela vem desde antes da minha carreira jurídica, né? Eu fui gerente de vendas por alguns anos, e na empresa em que trabalhei, a gente prezava muito por essa questão do relacionamento com o cliente, porque a gente acreditava que 80% dali, do fechamento do negócio, é relacionamento e 20% técnica. Então, eu trouxe hoje um pouquinho do que eu pratico no meu dia a dia e do que eu praticava lá para agregar para os clientes de vocês nos seus escritórios. Perfeito. Ô, Ana, quando a gente fala em atendimento ao cliente, é, num primeiro, principalmente para quem é recém-formado, talvez, né, que a gente se enquadra nessa categoria. O que que mais vem a mente, o que que mais dá medo, assim, para a gente começar como ponto de partida, para a gente entrar depois nas dicas, que eu sei que você vai trazer aí algumas dicas interessantes. O que que mais vem à mente, assim, do medo num primeiro momento? O que você elencaria? Bom, acredito que no início, o medo de não saber responder o que o cliente vem buscar no nosso escritório, né? O medo ali do cliente fazer uma pergunta que a gente não sabe responder. No início, isso é muito complicado. A insegurança, a própria ansiedade para falar com o cliente quando o cliente chega no escritório, né? Então, eu acredito que a insegurança e o medo de não saber responder o cliente são as principais dificuldades no atendimento ao cliente. Perfeito. É o medo realmente. Eu acho que essa questão de, poxa, se ele me fizer uma pergunta que eu não tenho nem ideia do que seja, né? E a gente vai com certeza comentar isso no decorrer. Mas você comenta, né? Você pela sua experiência do dia a dia, até anterior à advocacia, e que eu acho muito bacana é isso, porque às vezes, por exemplo, você formado agora, né, em direito, você traz consigo uma experiência já vivenciada, né? Com certeza. Então isso é muito bacana porque você passa a agregar o seu conhecimento jurídico com aquilo que você já aprendeu dentro da sua, né, vida cotidiana, de empresa, daquilo que você vai aprender. Então é muito bacana. Eu gostaria de ouvi-la sobre essas questões das dicas, o que você trouxe para a gente poder conversar um pouco. Fica à vontade. Vamos lá, Carlos. Eu preparei algumas dicas aqui em passos, né? Hoje em dia, Sim, como tudo é relacionamento, né? E como a gente sabe, tudo começa por uma boa preparação, um bom planejamento. Primeiro de tudo, eu ressalto assim, a questão da preparação, Carlos. A gente separava em três grandes blocos, né? Que é a cabeça, o corpo e o ambiente de trabalho.
A cabeça é naquela questão de estar focado. Ah, marquei um cliente para as 14 horas de hoje. Vou colocar meu telefone no silencioso, de preferência virado, para nada ali que tocar o telefone, alguma notificação, não me fazer perder o foco do meu cliente, né? Então, tá com o foco Uhum. totalmente naquela pessoa que está ali, né? Preparar o ambiente, que é o que? Deixar um ambiente mais limpo, um ambiente claro, né? Um ambiente que seja aconchegante, sem bagunça, que a gente que trabalha com advocacia, a gente sabe que é muito difícil a mesa da gente estar impecável, né? Sempre é livre, é o notebook, várias folhas, rascunhos. Então, realmente ali, preparar o ambiente para receber o cliente é essencial. Preparar também, geralmente, é muito difícil a gente marcar com o cliente e não saber do que o cliente vai falar com a gente. Ele sempre começa ali pelo telefone, ele sempre dá uma ideia do que ele vai precisar lá no escritório. Então, é muito bom dar uma pesquisada, né, no tema. Não quer dizer que você tem que saber tudo ali para responder tudo para o cliente na hora que ele perguntar. Mas fazer uma breve pesquisa sobre o que o cliente vai buscar saber no seu escritório é muito importante para demonstrar conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente demonstra, mais segurança a gente passa e mais profissionalismo, né? Então, são questões Sim. essenciais. Além da cabeça, preparação ali do foco e da preparação do ambiente, Carlos, a questão do corpo, né? Ela está muito ligada à vestimenta. É a imagem que a gente passa para o nosso cliente. Então, realmente, é estar preparado e estar de acordo com o ambiente do nosso escritório, né? Lembrando que essa questão de estar preparado não tem nada a ver com estilo, né? Cada um tem o seu estilo e tudo, mas tem que estar adequado para a ocasião. Então, não vou atender um cliente, às vezes, de regata e de short jeans, né? Vou atender um cliente mais composto. Porque, afinal de contas, né, a primeira impressão é super difícil de mudar. Então, quando o cliente entrar no escritório, que ele vê ali, ele vai ficar com aquilo ali na cabeça. E tem uma pesquisa, Carlos, que fala que é nos 7 primeiros segundos de contato que o cliente decide se ele vai fechar com a gente ou não. Para você ver a importância dessa primeira impressão, né? Sim. A doutora É, é, só complementando, é que tem um pensador, né, uma frase de um pensador chamado Aldo Novak, que ele fala exatamente assim, não é a primeira impressão a que fica, é a última. Apenas certifique-se de que a primeira não seja a última. exatamente. Né? Então, ou seja, aquilo que o cliente vem, às vezes, né, até você, faça com que não seja a última impressão, porque se for uma impressão ruim, ele talvez nem volte mais, né? Com certeza. Tem um outro pensador também que essa eu não sei o título, mas que eu já usei muito, que é raramente teremos uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, Exato. realmente por isso que o foco ali na preparação ele tem que ser exato, tem que ter a preparação do ambiente, a preparação do corpo, tá focado ali. Essa questão de foco também está muito ligada em muitas pessoas falam, trate ali seu cliente como se ele fosse o único, né? E trate o seu Uhum. cliente como você gostaria de ser tratado, mas eu não concordo muito com isso. Porque cada pessoa gosta de ser tratada de uma forma, né? Então isso é muito peculiar. Então vale a pena Sim. tratar ele ali num equilíbrio até descobrir como que ele gosta de ser tratado, né? E dar o melhor Uhum. que a gente puder para esse cliente. Individualizado, sem interferência, sem o telefone, né? Sem parar para fazer uma coisa ou outra, é dar o foco. Até porque esse cliente, o cliente jurídico, ele busca muito na gente também um certo psicólogo, né? Ele vai ali em busca de atenção, em busca de uma pessoa para escutá-lo também. Não é só aquela resolução jurídica, é resolução sentimental também. Então, eles esperam Uhum. um apoio, né? Sim, às vezes você não precisa nem e não se deve dar uma opinião pessoal, mas só de você ouvir a pessoa que está ali, né? Você, como ouvinte, a pessoa já sai ali até mais aliviada, né? Com certeza. Principalmente na área que eu atuo, né? Direito de família e sucessões. Então, sempre Ah, precisando de um apoio, né? De uma palavra ali é, que vai confortar. Ou mesmo de um semblante, né? Não tá com aquele semblante tão sério, sim. né? O cliente, ele busca isso também. A simpatia, ela é muito importante. Ao meu ver, é mais importante do que a questão de seriedade, de passar seriedade para o cliente em uma fisionomia fechada, sabe? Uhum, sim, perfeito. Eu concordo com você. A doutora Camila falando aqui que a sondagem inicial é essencial. E realmente, para a gente não ficar Sim. perdido no sentido de não saber, né, o que o cliente está buscando da gente ali no escritório.
vamos supor, se a gente não busca saber nenhum assunto, às vezes ele vai ali querendo tratar de um assunto que você nem trabalha no escritório, né? E aí é perda de tempo do cliente, né? Sim, é você direcionar os esforços, né? Exatamente. Concordo. Eu acho isso muito, é fundamental você ter uma, um direcionamento inicial, até para com o cliente, né? Uhum, com certeza, com certeza. A doutora Mas também prossiga. Ah, pois não. que o consolo e um atendimento humanizado, né? Com certeza. E o que às vezes é difícil de encontrar, né? Via de Ah, regra, o que às vezes é difícil de encontrar. com certeza. A doutora Fernanda está até falando aqui que a gente tem que desenvolver essas diversas habilidades no nosso atendimento, né? Às vezes psicologia ou palavra religiosa. E eu concordo, porque já chegou assim para eu escutar diversos casos, tanto de pessoas que eu achei que precisavam ali de um suporte realmente psicológico, né? Ou às vezes Uhum, uma palavra de fé. sim. E o advogado, né, a pessoa que milita nessa área, ele tem essa característica de auxiliar, não só de ouvir, mas de dar uma palavra, né? Seja uma palavra positiva, uma palavra de esperança. Por mais que você sabe que às vezes a causa que ele quer militar nela, ela vai ser talvez julgada improcedente, ou vai ser. Mas você tem a condição de tentar transformar o cenário que aquela pessoa vive, né? Por meio de uma boa palavra, vamos dizer assim. Ah, com certeza. Essa questão do atendimento humanizado, para mim, é essencial. Até porque na área que eu milito, eu acredito que as questões que vão com viés jurídico, elas sempre têm questões sentimentais por trás. Então, assim, a gente Sim, ter esse atendimento mais humanizado mesmo, ter paciência, mostrar que está escutando o cliente, isso faz uma diferença enorme. Vou falar disso um pouquinho para frente. Eu tive um aprendizado com o livro que eu vou até citar e deixar a dica aqui. Essa questão de escutar o cliente é essencial e demonstrar. Não só escutar, mas demonstrar, né? Demonstrar atenção com o que ele está falando. Ter essa exato. delicadeza, né? Exato, concordo. Bom, continuando, Carlos, a questão da recepção do cliente, ela é muito essencial. Nossa, mais do que essencial. Realmente, quando o cliente chegar ali, levantar. Eu gosto de levantar para receber o cliente, né? De aperto de mão e tudo, porque isso mostra essa questão do profissionalismo. Tem até uma história com essa questão do aperto de mão, que o Dr. Laí Ribeiro fala no vídeo dele. Ele é essencial quando ele fala de vendas e tudo. Ele tem um conhecimento muito grande. E ele fala que o aperto de mão foi inventado no sentido de eu cedo um pouco, você cede um pouco. Então é realmente para Uhum. fechar um negócio. Ele até demonstra umas estatísticas sobre a importância do aperto de mão para fechar negócios. Então eu considero essencial levantar para receber o cliente na porta do escritório, né? Sempre com um sorriso, porque a simpatia, ela é assim, mais do que importante. O exemplo de um médico, vamos supor. Hoje em dia nós temos milhões de médicos ali, todos muito especializados, excelentes, mas vamos supor que o que a gente busca para fazer uma consulta é sempre aquele que tem um melhor relacionamento com a gente, que recebe a gente melhor, que a gente sente educação, sente simpatia. Então, da mesma forma, nós profissionais jurídicos, olha o quanto de advogados que tem hoje. Nossa, se bobear do lado do nosso escritório, tem outra portinha do escritório, né? Então a gente tem que fazer essa diferença no relacionamento para conquistar esse cliente. Verdade. Não é difícil perceber algumas pessoas que dizem assim, não volto naquele médico nunca mais. Sequer olhou na minha cara. Sequer, Exatamente né? a importância do relacionamento, né? De receber bem, com É. simpatia, né? De desejar O uma mé- boa tarde. Exato, às vezes o médico precisaria só ouvir, né? Ah, doutor, estou passando por isso, sentindo isso, aquilo, tal, que é basicamente o que o advogado tem que fazer, né? Exatamente. Outra questão, Carlos, é a questão de sempre, mesmo que o cliente saiba o seu nome, às vezes o cliente esqueceu bem ali na porta, ou está nervoso para conversar com você, eu sempre começo após eu pegar na mão do cliente ali e desejar uma boa tarde, eu repito meu nome. Ah, meu nome é Ana Flávia, né? E chamo ele sempre pelo nome, porque essa questão de se chamar pelo nome, ela gera um relacionamento pessoal, né? Que é o que a gente busca, que é aí que a gente vai fazer o diferencial para fechar a nossa venda com o nosso cliente. Então, é realmente Sim, essencial, perfeito. sempre repetindo o nome do cliente durante o atendimento, né? Sempre reforçar o seu. Às vezes a gente vai pensar, ah, não, mas ele me conhece, ele já sabe, ele viu no meu WhatsApp. Mas pode acontecer dele esquecer e às vezes ele vai ficar sem graça de perguntar. Isso já gera ali uma barreirinha, né? Exato.
Então é muito E você importante. tira daquele contexto da impessoalidade, né? E traz para uma conversa mais pessoal, vamos dizer assim. Com certeza, é realmente isso. É realmente a questão de trazer o relacionamento pessoal. A doutora Eu Fabiana costumo. Pois não, mandou, pode falar. perdão, tenho muito problema com isso. Quando fico nervosa, muda a minha fisionomia. Fico com a fisionomia de brava. Isso atrapalha no atendimento? De vez em quando não tem jeito, né? A gente acaba mudando. Eu mesmo sou muito expressiva, então eu converso com muita expressão e da mesma forma conversando com o cliente. Desde que não seja, às vezes, um bravo ali com ele, né? Que você sempre É, procure explicar a importância de explicar o porquê, né? Tipo assim, não, depois, quando for seu momento de falar, né? Eu, inclusive, vou falar sobre isso aqui, sobre essa questão de sondar o cliente e após o nosso momento de falar, explicar ele certinho, né? As suas expressões, para não achar, às vezes, que você é uma advogada brava demais e que não vai conseguir construir um relacionamento com você. é verdade. Eu costumo brincar e falar que nessa questão de atendimento a cliente, não vigora o princípio da impessoalidade. Não é Exatamente. verdade? Não vigora na questão de atendimento ao cliente. E uma outra coisa interessante, que respondendo à doutora Fabiana, é que eu entendo assim, há de se pensar assim, o que que, talvez ela fazer uma análise, o que que me deixa nervosa? Né? Ou seja, o que que leva ela a ficar nervosa, talvez dentro de um atendimento ao cliente? É uma pergunta que o cliente faz e que de repente não tem a resposta imediata? Pois é, pode ser. Né? E uma coisa que pode resolver isso, doutora Fabi, é justamente. Uma vez eu escutei uma coisa, ainda na minha época de vendas, e que me ajudou muito. Que toda vez que eu abordasse um cliente, eu tratasse ele como se eu fosse fazer uma amizade nova. Eu realmente fosse, tipo assim, eu sou uma pessoa sorridente, então eu realmente for com o meu sorriso tentando fazer um relacionamento novo, uma amizade nova, e não só essa questão da venda, né? O nosso fechamento de negócio, ele tem que ser uma consequência. Porque se a pessoa não sentir relacionamento e confiança, que é assim, essencial para trabalhar para uma pessoa, ela não vai fechar com a gente. Então, relaxar, pensar que é um bate-papo, né? E ir como se a pessoa fosse um amigo novo que você vai fazer. Isso é uma dica que funciona Exato. para mim. Perfeito. E eu até lembro que quando o doutor Paulo foi lá, inclusive presencial, fazer uma palestra para a gente lá no MDM, né? Que ele disse assim: nós não precisamos ter todas as respostas na hora. Se você não tem Exato. a resposta daquilo que o cliente ou o possível novo cliente lhe pergunta, fala: olha, doutor, eu vou pesquisar eu vou preparar uma resposta, eu vou pesquisar, ver como é que está, né, esse assunto sendo tratado e envio uma resposta formal para o senhor. Perfeito, o cliente vai falar: vai estudar o meu caso, né? Porque nós não precisamos e nós não temos todas as respostas, né, de bate-pronto. Mas a gente tem que ter técnicas, mecanismos para poder virar e falar assim: olha, vou avaliar, né? Vou avaliar e te dar um retorno. E esse retorno tem que ser breve, né? O quanto mais breve. Até porque a nossa área é uma área que muda muito, está em constante mutação, né? Legislação, que uma hora cresce, outra hora, né? Entra uma coisa, sai outra. Então, até a Jurisprudência. própria questão das jurisprudências. Então, essa daí é uma dica excelente. Às vezes você vai virar para o seu cliente e vai falar: olha, eu anotei tudo aqui, estou com tudo certinho como você me passou. Agora, antes de te dar uma posição, quero analisar com calma as jurisprudências recentes, para eu ver se tem sido julgado e assim eu te passo uma posição restante. Aí tá uma dica assim, que dá para Isso. usar exatamente desse jeito e que ele vai inclusive gostar, né? Pensar: poxa, meu advogado procura se atualizar. Seu áudio está parado. Aí voltou. Exato. É, Pode, só pode só complementar suas últimas falas, porque seu áudio travou um pouquinho. eu estava falando que essa questão de falar da jurisprudência já é assim um engate pronto para quando você não tem a resposta naquela jurisprudência Uhum. nova. Então, vai virar para o cliente: olha, eu estou com todos os dados do seu caso, mas antes de te dar uma resposta, eu quero dar uma pesquisada nas jurisprudências atuais. Porque as jurisprudências Uhum. mudam muito. E eu quero realmente estudá-las para ver como está sendo julgada agora e te passar uma questão completa. Então, aí já tem, Perfeito. assim, uma E isso solução, né? perante o cliente, às vezes ele vai falar: poxa, que atenção com o meu caso, né? Isso é uma coisa boa. Exatamente. E a atenção é mais uma ferramenta da confiança, que é essencial para o nosso fechamento do negócio. Exato, exato.
Prossiga, Ana, por favor. Agradecer aqui a doutora Eliette e a doutora Fernanda pelos elogios, das dicas. Ah, que bom. Também a presença do Eloy, da terceira vara de família. Eu tinha visto ele aqui dando uma boa noite. Muito obrigada pela presença, Eloy. Excelente profissional que está aí sempre ajudando a gente na... Boa noite, doutor Eloy. Bom, continuando, Carlos, terceiro passo, que eu considero essencial, sondar. Né? A gente vai ali conversando com o cliente. Uma dica, se inclusive puder falar de outro assunto antes de falar especificamente do que o cliente veio falar, Carlos, você não tem ideia. A gente chama isso de quebra-gelo. Você não tem ideia como isso funciona para deixar tirar ali aquele nervoso da gente e do cliente, que seja o clima, sabe? Ele entrou ali, você cumprimentou, prazer, meu nome é Ana, meu nome é Carlos. Só um minuto, você chega fora agora e esse solão lá fora, já deu uma melhorada ou ainda tá calor pra caramba? Aí eu falo, nossa, menino, cheguei a suar aqui, você até me desculpa. Aí você já oferece um copo d'água, né? E você já quebra aquela sensação, das vezes, ele ficar pensando, será que é uma pessoa muito séria? Será que eu posso falar do jeito que eu achar melhor? Então, é uma forma de você sentir ali o feeling do cliente, né? E que vai te ajudar até com essa questão do relacionamento. Então, sempre que eu tento ali introduzir um tema antes de falar do que o cliente veio buscar. Eu acho isso essencial mesmo para essa construção do relacionamento. Perfeito. Quebra-gelo é essencial. Exatamente. Após o quebra-gelo, né? E aí o que te trouxe ao nosso escritório hoje, em que posso te ajudar hoje, né? São várias frases que podem ser usadas nessa transição. Às vezes a gente entra numa conversa e fica sem graça de sair, né? Mas então, Carlos, no que eu posso te ajudar hoje, né? E aí o cliente vai começar a relatar o caso. Uma coisa que eu vi colegas fazendo e que assim me incomodou profundamente. E em outros momentos, assim, eu fico pensando da importância de escutar. Quando o cliente começar a contar o caso dele, Carlos, interromper de jeito nenhum. E travou? Carlos? Peraí que seu áudio travou um pouco. Peraí só um minuto. Acho que voltou. Pode ir. Interromper o cliente de maneira nenhuma. Às vezes a nossa ansiedade de demonstrar conhecimento fala assim, não, mas isso aqui. Gente, não é o momento. Sério, por toda a minha experiência nesse tempo com atendimento ao cliente, não vamos interromper o cliente no momento que ele estiver explicando ali o caso dele. Se for o caso, anota suas perguntas, né? Anota as questões que você quer saber para posteriormente você perguntar. Mas quando a gente fica interrompendo o cliente, aí o cliente chega no escritório e fala assim, é porque eu tô divorciando. Aí a gente já quer saber o regime, se tem filhos. Aí a gente, mas e o regime? Mas você tem filhos. Essa questão do interromper, inclusive essa dica que eu falei que eu queria deixar aqui, eu aprendi no livro O Monge e o Executivo, mais especificamente no capítulo 4, o que causa numa pessoa quando ela percebe que ela não está sendo escutada. Nossa, é muito triste. Às vezes pensa que o que ela está falando não é relevante, uma pessoa arrogante, que aquilo ali não importa. Então, realmente são questões que a gente não quer que o nosso cliente pense a nosso respeito. Então, vamos anotando, né, as dúvidas que surgirem durante o relato do cliente e deixar ele terminar o relato dele para depois começar as nossas perguntas. Não interromper de maneira nenhuma. E às vezes a ansiedade ali, a gente quer demonstrar o conhecimento, demonstrar que a gente, não, naquilo ali já vai ser isso, mas tentar respirar e não atropelar essa fase, que é essa questão de estar escutando, estar atento ao que ele está falando, com foco só nele. Carlos, faz uma diferença gigantesca, é essencial. Concordo. E, inclusive, eu pondero que às vezes tem cliente que fala pouco, né? Por outro lado, tem cliente que fala pouco. Então, da mesma forma que às vezes quando o cliente fala muito, você tem que se usar de deixá-lo falar, por outro lado, você vai ter o cliente que fala pouco, você vai ter que exercitá-lo com que ele fale, né? Exatamente. E um modo de exercitar esse que fala pouco é pelas perguntas, porque ele vai dando pausas. Então, você não tem que interromper. É totalmente diferente, né? Ele vai dando pausas, e aí ele para, e aí é o momento de você puxar as informações dele. Mas o que conta o caso todo, às vezes ele justamente está precisando desse atendimento humanizado que a gente estava falando. Não tem ninguém que o escute em casa e aquilo virou uma demanda jurídica. E ele precisa dessa questão do apoio, né? De um ouvido ali. E a gente tem que ser esse ouvido se a gente quiser fechar a venda, né? Fechar ali o negócio. Concordo, perfeito. Acho que você tem que saber
lidar com os vários cenários que se apresentam, né? Seja para o cliente que fala muito, seja pelo cliente que às vezes fala pouco e que você tem que fazer perguntas para obter dele o que realmente ele precisa. Exatamente. Acho que travou. Seu áudio parece que... Aí, voltou. Após esse relato, é o momento que eu começo a fazer as perguntas. E antes de perguntar, eu explico para o cliente o porquê do tanto de perguntas que eu vou fazer. Eu acho assim, essencial essa questão de explicar, de falar o porquê, né? Olha, seu fulano, sua demanda, né? Como o senhor falou, se trata de um divórcio. E eu vou precisar de fazer várias perguntas agora, justamente para eu poder chegar na solução que o senhor precisa, chegar na solução mais adequada para o seu caso. Nunca ficar perguntando, mas o seu casal tinha quantos anos? Mas qual que é o regime? Só por perguntar. Porque isso pode gerar um sentimento ruim no cliente. Não é que gera em todos, mas pode gerar. E como a gente muitas vezes não conhece esse cliente que está do lado de lá, eu prefiro sempre explicar. O senhor me relatou seu caso muito detalhadamente, mas eu anotei algumas questões, tem algumas observações, e até para dar uma resposta mais completa, mais adequada para o seu caso, eu preciso agora de fazer algumas perguntas. Então, sempre explicar, né? Para não gerar aquela questão de inconveniência, dele pensar, esse cara tá perguntando demais, essa moça tá perguntando demais. É verdade. Até porque é das informações que a gente vai coletar que a gente vai, de repente, dar uma solução ou encaminhar uma solução, né, um parecer para o cliente, vamos dizer assim. Então, isso é algo que se faz necessário. Porque também, sem informação e sem perguntar, como é que você vai formar o seu juízo de convencimento? Para a gente não tem jeito, né? A gente trabalha com informações. Realmente não tem como. Mas tem que saber tirar essa informação na hora certa, né? Após o relato Exato, dele. Então fica aí a exato. dica do livro Monte. É muito, muito bom. Tanto na área profissional. Travou de novo? Acho que deu uma travada. Peraí, vamos ver se volta. Voltou. Foi. Para mim foi essencial a leitura desse livro, tanto no campo profissional quanto no campo dos meus relacionamentos familiares, que eu falo muito, né? Como pode perceber. E é muito importante essa questão de também saber escutar. Às vezes, na ansiedade de, assim, dar um apoio. Eu sei do que você está falando. Não, eu te entendo. Não, ali não é momento disso. Essa questão de interromper realmente gera danos graves aí. Então, para quem fala Tem muito um, como eu, a é, leitura do tem um, modo executivo. tem um provérbio que fala assim que a melhor coisa é ouvir do que falar. Porque quando você ouve, você está adquirindo conhecimento, né? E às vezes o muito falar é tolice, né? Tem um provérbio que fala isso. Então, a gente tem que saber ponderar essas questões para dentro do contexto, né? Em todos os ambientes que a gente frequenta, né? Exatamente. Bom, após, né, Carlos, todas as nossas perguntas ali, após o relato dele, sem interrupções, se a gente conseguir, né, a gente vai indicar, geralmente, uma resolução para aquela demanda. Opa, não sei responder o que o cliente está precisando aqui nesse momento. A gente já deu uma dica ali da análise das jurisprudências, né? Anotei aqui todos os dados do seu caso, mas antes de dar uma resposta, eu quero conferir as jurisprudências atuais para eu poder te dar algo mais formulado, mais atual, né? Se eu sei, se eu tenho todas as informações, até porque a gente sabe que para a gente indicar uma coisa, realmente a gente precisa de saber o máximo de informações, eu posso falar com ele ali, explicando certinho o procedimento. Não precisa ter medo, às vezes, eu pelo menos trabalho com essa questão de que não precisa ter medo ali do cliente, falar em uma linguagem que ele possa entender, né? Sem tanto juridiquês, que às vezes nosso cliente é uma pessoa que não vai ser tão instruída, né? Então, ter uma linguagem simples para explicar ali a resposta da demanda que ele trouxe até a gente, né? E, gente, outra coisa, cuidado assim com demandas cíveis no geral, demandas trabalhistas também, é sempre fazer uma análise da documentação. Nunca, assim, ir direto falando com o cliente o que ele precisa de fazer só pelo que ele te falou de boca. Porque quantas vezes o cliente chega no nosso escritório, fala uma coisa e quando a gente pega o documento para analisar, é outra coisa totalmente diferente. Aí ele nem quer saber disso, não. Mas o senhor e a senhora falaram que dá para fazer isso, isso, isso. Então, essa questão da análise de documento, análise das provas que o cliente falar que tem, né? Análise de certidões, de matrícula.
Gente, é essencial. Realmente, então, mais uma saída aí, né? É pedir esse cliente os documentos quando não souber exatamente o que fazer. E mesmo quando souber, se tiver oportunidade, pedir ao cliente essa análise de documentação. Processo em curso, que às vezes o cliente vai lá no escritório pedir para você representá-lo, que alguém já ajuizou, sempre analisar o processo antes, não ir só pelo cliente estar falando, porque às vezes ele também não tem acesso ao conteúdo completo do processo. Então, para a gente não dar uma resposta ali errônea, sempre procurar analisar o máximo possível. Verdade. Eu costumo dizer assim, não é que não se deve confiar no cliente, não é isso. Mas você tem que fazer a prova dos 9, né? Porque, querendo ou não, se às vezes o cliente ele te dá uma informação que você trabalha com base naquilo que ele te fala e você atua naquilo, mas não tem a prova, o documento para você se certificar, e se você, de repente, ajuiza uma demanda dentro de uma, vamos dizer assim, numa viagem assim, você vai ser responsável, até porque o cliente depois vai te questionar, mas que qualidade de advogado ou de advogada que você é, né? Ainda vai falar mal, ainda vai. Enfim. Então é muitíssimo importante essa fala sua no tocante a se certificar daquilo que o cliente está falando. Porque, às vezes, aquilo que ele fala, quando vem a documentação, fala exatamente o contrário. Ou então não é parcialmente aquilo que ele está dizendo. Né? Então, é de suma importância essa questão de você, como advogado, se certificar. E é aquela coisa, precisa de 1, 2, 3 documentos, mandou só um, pede o outro. Olha, eu não consigo concluir seu caso se o senhor não me disponibilizar esses documentos. Isso é primordial, porque se eu entro com a ação dessa forma, chega lá na frente o juiz vai pedir, e se não tiver, né? Então é bem importante isso. As informações, né, são essenciais para nós. Em qualquer tipo de atividade, né, ter todas as informações é o que nos faz ter um trabalho mais assertivo, né, Como voltado é para o que, que precisa. como é que vai se tomar decisão sem documentação? Exatamente. E às vezes não é nem por maldade, Carlos. Às vezes o cliente ali, ele realmente não entende o que está acontecendo. Às vezes ele não sabe passar exatamente o que já está lá num processo em curso, em face dele. Ou mesmo ele não entende o que está acontecendo ali na vida real, mas ele sabe que ele precisa de um advogado. E às vezes não é por maldade. Ele realmente não vai saber passar o que está acontecendo ali. Concordo com você e acho mais do que isso. O cliente não conhece as repercussões jurídicas daquilo que é a demanda dele. Ele não conhece, via de regra. Ele não tem o conhecimento, ele não estudou direito, ele não conhece da legislação, ele sabe que ele tem um problema e quer resolver. Mas para que esse problema seja resolvido, existe toda uma implicação jurídica. E aquela coisa, quando se está na posição né, de autor, vamos dizer assim, de polativo, o ônus da prova é de quem está como autor. Se você ainda vai para se defender, é outro tipo de situação. Você está na defesa, você pode, né, dentro das teses, você pode desenvolver teses, documentos, se tem, se não tem, é uma coisa. Mas, como autor, o ônus da prova é de quem busca um direito, quem alega ter um direito. Exatamente. Então é uma questão muito complicada. A doutora Camila até colocou aqui, sem contar que evita surpresinha no curso do processo ou em audiência. Gente, quem Ah, nunca sim. Verdade. passou uma surpresinha dessa? Misericórdia, eu já não gosto nem de pensar. Ação dói, né? Você conversa com o cliente ali uma coisa no seu escritório, aí chega lá no dia da audiência, conversa outra, aí você vê. É Olha, verdade, é verdade. É sem, verdade. sem ferir a ética profissional, mas olha pra você ver o que aconteceu esses dias comigo. O cliente me ligou assim durante uns 2 meses, conversando sobre a questão do divórcio. Eu conversei com ela, prestei todo auxílio, falei de toda a documentação, conversei sobre o lado afetivo, se ela realmente sentia que era o momento, né? Perguntei como é que ela estava com essa decisão. E aí, até aí, 3 conversas para ela realmente falar que não, quero divorciar. Aí ela passou o número do marido dela, né, para eu poder ligar, porque ela não queria ter atrito. Aí eu liguei pro moço para poder tratar do divórcio dele e ele me falou que eles tinham comemorado bodas, que eles estavam Ah, juntos, meu Deus. existiam, ou seja, ela tentou e não me falou. É sempre assim. E o medo de falar com advogado e advogado. Senhora, misericórdia. É, Aí, mas isso acontece. até vi no status, eles postaram uma foto assim com as alianças, né? Deus abençoe o casamento, 15 anos juntos.
é complicado, né? Então, É, assim, não se pegar só pela palavra do cliente. sim, exatamente. Perfeito, Ana. O que mais que você comenta para a gente aí como dica? Carlos, uma questão muito delicada. Toda essa análise que a gente faz, aí é uma, assim, né? O advogado tem essa certa autonomia, claro que dentro do que a OAB prevê na tabela, mas cobrar por essa análise. Porque enquanto a gente está ali analisando a demanda do cliente, principalmente quando a gente busca quando é um processo que já está lá, né, já está instaurado e tudo, a gente tem que fazer essa análise da documentação, análise do processo. Então, assim, não ter medo de valorizar o seu trabalho. O nosso trabalho, além de preço, ele tem valor, que são coisas bem diferentes, né? Preço ali, R$ 15 é o que isso equivale. Valor não, é o que isso vai gerar de benefício para o cliente, né? Então, Sim, traz para ele, olha, com essa análise eu vou ter aqui a imagem mais clara de tudo que eu vou poder fazer para o senhor, eu vou poder te passar exatamente o que tem lá no processo, que às vezes o senhor não tem esse acesso total ao processo, na maioria das vezes não tem. Então, demonstrar para o cliente os benefícios que ele vai ter com essa análise e valorizar o seu trabalho, né? A gente realmente não pode ter medo disso, porque cada um aí que a gente para analisar, olhe lá se não são 2 horas, uma tarde, 2 dias, uma semana. E Depende, não cobrar, dependendo do volume, né? Dependendo do volume do processo, imagina. exatamente, não cobrar por isso é desvalorizar o nosso trabalho, né, Carlos? Nós estudamos para isso, estudamos para a OAB posteriormente, difícil a gente não fazer pós-graduação, então tem anos aí de estudo que não podem ser desvalorizados, né? Então não tem. Na verdade, a gente continua estudando, nunca se para, né? No direito, via de regra, nunca se para. Formei, não. Você formou a etapa, concluiu uma etapa, continua estudando porque, né, a coisa vai. Mas eu concordo com você, eu acho que essa questão de saber valorizar o trabalho é importantíssimo. E não ter Exatamente. medo, né? Às vezes as pessoas têm medo de colocar preço no serviço, mas cada pessoa sabe as dificuldades que passou para chegar até então, né, para pegar uma carteira da ordem. Então, acho que você valorizar o, o trabalho é fundamental. Claro, tudo dentro de uma circunstância, daquilo que você está se propondo junto com o cliente. Pode ser que seja uma coisa bem interessante. Você fala, analisa o processo e a gente dá andamento, vai pelo resultado. Não. Tudo tem um contexto dentro disso, mas não deixar de valorizar aquilo que você faz, né? Porque essa coisa da análise jurídica, além dela demandar tempo, ela demanda um conhecimento, e mais do que isso, o cliente ele vai seguir aquilo que você direcionar. Uhum, exatamente. Essa questão de dar preço ao trabalho, né, dar um valor ao nosso trabalho, é uma questão muito delicada, porque às vezes a gente leva tudo em conta, a situação financeira do cliente, né, mas não leva o trabalho que a gente vai ter com isso. E nós sabemos, né, que o judiciário, ele anda ali naquela dificuldade, a gente realmente tem que ficar ali em cima para as coisas funcionarem nos prazos certos, a gente sabe que não funciona, então a gente tem que saber, ó, que o cliente vai nos cobrar, né, que pode dar alguma coisa errada, que o juiz pode indeferir, né, às vezes a gente pode precisar despachar, hoje em dia é PJE, mas a gente pode precisar despachar, gasto em ir até o fórum, gasto com audiência. Então tem que pensar nisso tudo. Ah, Ana, mas eu fico sem graça de falar, né, ali um preço com o meu cliente. Pensa no trabalho que você vai ter e para ele não ter essa questão de oposições, explica para o cliente os benefícios que você trará para ele nessa ação. Não estou falando sobre prometer resultado, que isso a gente sabe Uhum. totalmente antiprofissional. Estou falando em realmente explicar os benefícios que ele vai ter ali com a sua consultoria nesse processo, né? Com o seu trabalho nesse processo. Então, demonstrar ali o valor do seu trabalho, os benefícios do seu trabalho, o procedimento, explicar para o cliente como é que funciona o processo. Eu gosto de explicar. Ah, não, olha, o processo ele se inicia com a petição inicial, terá a contestação, a impugnação, especificação de provas, né? As audiências iniciais e audiência de... E audiência... Ó, fugiu agora. Não, E estou te audiência ouvindo. de julgamento. Audiência de instrução e julgamento. Então, explicar para o cliente realmente o andamento do processo, para ele ver o quanto isso é trabalhoso e justamente não colocar oposições nessa relação de você colocar o valor do seu trabalho. Então, essas Exato. são as coisas para precificar, né? O Perfeito. nosso... E acho até interessante e bom relembrar de novo o Dr. Paulo, naquela palestra dele para a gente, que falou assim, ó, de repente você combina com
com o cliente um valor inicial, metade no andamento, metade no final, até para o cliente ver o próprio andamento do processo, como é que a coisa vai caminhando, né? Mas, ou seja, não deixar de valorizar e colocar preço no seu trabalho. Já que a gente entrou nesse tópico, Carlos, essa questão também de precificar o nosso trabalho da forma de pagamento, desde que estejamos... Deixa eu só te interromper, eu até tenho aqui uma frase do Philip Kotler. O Kotler, ele é o papa da administração. Quando eu fiz administração, eu lembro que eu estudei muito na doutrina do Kotler, e ele fala assim, olha, e aí dentro disso que a gente está comentando, eu diria assim, não é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem tal, enfim, porque ele fala, tem uma frase dele que é assim, ó, é mais importante adotar a estratégia correta do que buscar o lucro imediato. Então, ou seja, dentro desse contexto que nós estamos conversando, claro que você não vai visar um lucro. Às vezes você vai falar, poxa, vou pegar esse processo, eu quero como se resolver minha vida nesse processo. Não é assim desse jeito, até porque quem dera num processo a gente fosse possível resolver a vida, né? Mas o que é interessante? É que você não tem que visar o lucro, mas você não deve se aviltar de ser remunerado. Exatamente. Né? Com dignidade diante daquilo que é o seu trabalho intelectual que você está fazendo, que você está prestando. Exatamente. Ademais, Carlos, eu gosto também de explicar para o cliente, claro que a gente sempre faz, né? Inclusive, gente, não deixem de fazer contrato de honorários, pelo amor de Deus, mesmo que seja com uma pessoa que vocês julguem confiáveis, né? Essas pessoas. E é sempre bom ali ter especificado, né, no nosso contrato de prestação de serviço, caso de desistência, como é que vai pagar, datas de pagamento, recursos, se está incluído ou se os recursos não estão incluídos, né? Então, todas essas questões que são essenciais para o nosso trabalho, né? Explicar também formas de pagamento. Eu já vi várias vezes cliente virar para mim e falar assim, doutora, por que a senhora cobra assim? Doutor fulano cobra assim, assim, assim. Aí eu explico para o cliente, olha, a tabela, ela preza aqui a questão do valor, né? Que esse tipo de ação é dentre esse e esse valor, mas a forma de pagamento não existe estipulado. Ela é livre entre mim e você. Então, da forma que ficar melhor para você e para mim, como você falou, né? Nem no céu e nem na terra, nós vamos organizar. Isso é pactuado, né? É uma questão contratual, porque tem muito cliente às vezes que chega falando assim, não, esse tipo de ação aqui é só no final, então eu só vou pagar a senhora no final. Esse aqui, aí eu sempre gosto de trazer. Eu acho que informação, Carlos, desde que colocada no momento certo, ela nunca é demais. Então, especificar tudo certinho como é que funciona, né? Dá uma boa noite para o nosso querido professor Patrick, que está aqui acompanhando a gente. Patrick está aí? Patrick, que legal! Alegria tê-lo aqui conosco. Com um perfil maravilhoso lá também. Mais claro que legal. O penal, né? Só água. O Patrick é um que está no radar do NDM para a gente convidá-lo para vir fazer uma live conosco. Ele pode aguardar que ele vai ser contactado. Quando ele menos esperar, o convite está chegando. Já fica aí de prontidão. Exatamente. Com certeza. E aí eu vou falar que quem vai fazer essa live com ele vai ter que ser outra pessoa, porque eu não sou afeito ao penal, nunca gostei do direito penal, inclusive já falei isso com ele. Eu não gosto do penal, não. Mas admiro e respeito, claro, todos. Brinco assim com ele porque a gente tem liberdade, mas eu nunca tive muita proximidade com o penal no decorrer do curso, não. Mas, enfim. Inclusive, o Patrick tem que trazer o Dudu, né, Ana? Nossa Senhora, nosso sonho, né? A live vai bombar, vamos dizer assim. Mas, enfim. Ana, é muito importante isso que você comenta, porque essa coisa mas o doutor cobra sim, mas a doutora cobra sim. Não tem nada a ver. Aqui é uma relação, né, entre eu e você, e é aquela coisa que eu falo assim, às vezes... Você cobra um valor do seu cliente e fala assim, vou cobrar tanto de entrada. Aí o cliente fala, vou apertar, fala assim, olha, pague do jeito que você puder. Paga R$50 por mês, paga 30, mas pague. Né? Tipo assim, estabeleça com o seu cliente uma forma, até para que o cliente veja o valor que tem o seu trabalho, sabe? Pague da forma como ele puder, mas pague, sabe?
Porque senão fica aquela coisa assim, fechei um contrato com o cliente ficou de me pagar a entrada, mas não paga. Aí passa 2, 3, 4, 6 meses, um ano, tá quase saindo uma sentença já lá no final e ele não pagou nem a entrada ainda, né? Pois é. Então, é realmente muito importante essa questão da atenção ao contrato de honorários, não ter medo de fazer seu próprio contrato, né? Não ficar pegado a modelo. Eu gosto de fazer, sabe? Eu falo assim, não, cada caso é um caso. Então, é difícil um caso que acontece que eu não mudo o contrato. Penso, não, esse aqui precisa de cláusula tal, esse aqui precisa dessa cláusula, porque pode acontecer isso, isso e isso. Então, realmente ter uma atenção, assim, extremamente especial ao contrato de prestação de serviço e nunca deixar de fazer, né, Carlos? Isso que Porque a gente só dá valor ao contrato na hora que dá um problema, né? A hora que o cliente fala assim, não, doutor, mas o dinheiro do recurso não está incluído no valor que você me cobrou. Você fala, não, tá não. Ah, não, mas eu acho que estava. Aí, ou seja, ainda coloca o próprio advogado, o advogado em dúvida, né? é, O cliente ainda coloca a pessoa em dúvida, e se você tem ali no contrato tudo elencado, não, doutor, aqui, ó, tá tudo aqui escrito, não está incluso, ou, enfim, ou está incluso. Eu acho muito importante essas questões, porque são coisas básicas, via de regra, o que nós estamos aqui conversando, trocando ideias, são coisas básicas, mas que às vezes, na hora do dia a dia, dá um problemão danado, porque a pessoa não observou regras básicas, não observou princípios básicos. E no direito, se a gente não observa princípios básicos, a gente está fadado a ter uma sentença improcedente. com certeza. Como diria a professora Michele, né, e a professora Ana Cristina, que nos ensinaram muito bem, o princípio do pacta sunt servanda, né? O contrato faz lei entre as partes. Então, Exatamente. ali calculada. Aliás, a questão de custas processuais, honorários de sucumbência, que é uma questão para dar mais problema do que isso. Então, tem que estar no contrato, tem que ser explicado para o cliente, porque eu já cansei de ver o cliente, às vezes, assim, ele fala assim, uai, mas nunca vou pagar para a senhora, não está incluída essa questão de que eu tenho que pagar para o judiciário. Não, como assim pagar para o judiciário? Então, Exato. por isso a importância de fazer e rever explicando o contrato, né, Carlos? Exato. E até constar também que os honorários de sucumbência é do advogado e não do cliente, porque às vezes tem que falar, não, mas vai, isso ainda é meu, não, né? Tem todas essas coisas. Nunca ouvi falar. Aí uma vez que você... Peraí que cortou, peraí. Volta, fala de novo. Eu falo assim, que aí, às vezes, até o processo demora tanto, o curso do processo é tão longo, que aí no final tem ali aqueles honorários de sucumbência e ele fala assim, uai, mas isso aqui não é meu, isso aqui não é meu, não, e tudo, e aí você explica. Não, lembra que lá no início, no seu contrato de prestação de serviço, está escrito sobre eles, que eu te expliquei, né? Então, realmente, essa questão de ter o contrato, ela salva a gente de muitas sentenças improcedentes quanto ao cliente. Nossa, de muitas agruras com relação ao cliente. Até, e é muito importante isso, a gente falar, Ana, porque isso salva, inclusive, o advogado até contra processos na própria comissão de ética da ordem. Porque às vezes o cliente pode se sentir aviltado de alguma forma, entender que o advogado combinou de uma forma e que é de outra e passou até, enfim. E de repente, se você tem a documentação, tem um contrato escrito, e se você é acionado na ordem, você chega, não, o contrato com o cliente previa isso, isso e isso, você se resguarda. Então é muito importante, principalmente para quem está no início de carreira, quem tem dúvida. E uma coisa muito importante que eu sempre falo, tem dúvida? Procura ajuda, Exatamente, não sabe? é uma, né, Carlos? Tem dúvida, procura ajuda. Vai em quem já tem experiência, vai num professor que você tem afinidade, que está aí o Patrick, que sempre atendeu a gente tão bem em todas as nossas dúvidas, e tantos outros professores, né? Que a gente ainda hoje, às vezes, recorre, né? Para nos auxiliar e ajuda. É um outro colega. Essa proposta do MDM que a gente tem de um ao outro se ajudar, sabe? Estou com uma dúvida, enfim. Mas eu acho isso muito, muito importante. Ô, Ana, a gente já caminha, acho que para o final. Eu queria deixar... tem uma outra frase aqui de um pensador, que é do Walt Disney, que ele fala assim, olha, faça o que você faz tão bem que as pessoas vão querer vê-lo novamente e vão trazer seus amigos. Exatamente. Não é Exatamente. verdade?
Com certeza. Ademais, Carlos, só para poder fixar aqui algumas questões também, para a gente não finalizar sem elas, né? Sim. Sempre ter, como a gente falou, sempre ter contrato, procuração em mãos e explicar do que se trata todos esses documentos. De sempre, o cliente está ali em dúvida, terminando de falar com você sobre a questão dele, tudo terminou e está ali sem falar que vai fechar e tudo, você virar para ele e falar, não, certinho, então como a gente conversou é isso mesmo, precisa analisar tais e tais documentos, posso preparar o contrato para você? Então, essas perguntas são perguntas que, né, que fazem ali com que caminhe, com que não fica aquela coisa solta e o cliente não vá embora com dúvida, né? Perfeito. Então, também de, fechei com o cliente, estabelecer ali uma periodização para ligar para o cliente. Passou 2 semanas, eu ajuizei o processo, não tem notícia nenhuma, mas eu vou ligar ali para o seu Miguel, vou falar com ele, oi, seu Miguel, tudo bem? Estou ligando só para informar o senhor que ainda não tenho novidades. Por quê? O cliente pode se sentir abandonado. E quando ele se sente abandonado, ele vem com aquela sensação de revolta toda para cima de você. E até que você acalmá-lo, né? Então é melhor. Essa periodização, ela funciona demais. Bem, de 2 em 2 semanas, de 1 em 1 mês, mesmo que eu não tenha novidades, eu vou ligar para fulano. Você reforça o seu relacionamento, né? Faz ali a sua reputação, porque ele sempre vai falar, nossa, doutor fulano é tão atencioso comigo, né? Fulano de tal é muito atencioso comigo, tá cuidando do meu processo disso. E é isso que gera ali as indicações, né? Geram próximos para nós. É isso que faz fazer os amigos, né? Os conhecidos. Exatamente. Além disso, uma questão que eu deixo aqui, Carlos, que é essencial, que a partir do momento que a gente faz, a gente vê como a diferença, como o cliente ele não sente aquela insegurança de sair do escritório e ter fechado, sem saber se deveria ter fechado. Olha, parabéns tudo por ter fechado comigo, né? Você está em excelentes mãos, vou te tratar muito bem com toda a atenção que você merece, né? Reforçar que ele fez um excelente fechamento de negócio ali com você. Essa questão do reforçar, ele sai do escritório com um pensamento positivo. Poxa vida, eu realmente estou em boas mãos. O cérebro da gente é programável, né? E a gente sabe disso por inúmeras brincadeiras que tem aí na internet, tudo realmente funciona. Então ele tem que sair do seu escritório com uma impressão positiva, mesmo que não vá fechar, né? Olha, muito obrigado por você ter vindo, por ter cedido o seu tempo, né? Para eu e tudo, e mostrar para aquele cliente que você realmente gostou de tê-lo ali, que você vai se empenhar para ele. Essa sim é uma essencial. Concordo. Como diria uma colega nossa, Ana Luísa, que estudou com a gente, gentileza e coragem sempre, né? Então, ou seja, isso é importantíssimo. Ana, a gente caminha para o final, acho que eu até comi de cortar a live, a hora passa tão rápido que a gente não vê, e tem tanto assunto interessante para comentar. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a sua disponibilidade, a sua participação como membro do NDM. Eu sempre friso isso, eu acho que a gente está para construir algo interessante, construir algo que seja algo louvável, notório ao longo do tempo. A gente, como se diz, estamos plantando para colher frutos no futuro. Então, muito obrigado, estamos junto e deixe as suas considerações finais. E também agradecer a todos que estão na live até agora, que acompanharam desde o início, muito obrigado. Quarta-feira tem mais, já tem a professora Luísa Soalheiro já aceitou o nosso convite do MDM, nós vamos falar sobre um tema muito bacana, então fica ligado, quarta-feira a gente está de volta. Suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos pelo tempo, né? O que a gente tem de mais precioso na nossa vida é o tempo, então eu agradeço demais a todos que tiraram um pouco de tempo para me escutar falar aqui, e eu espero que eu tenha trazido para vocês dicas que vocês realmente vão colocar em prática, vão ver o resultado, né? Espero que eu tenha acrescido muito para vocês. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Carlos, muito obrigada pelo convite, pela confiança, né? Como a gente Tamo junto. dar esse espaço aqui para poder falar um pouquinho da minha experiência. Tamo junto. Muito obrigado, até mais e até semana que vem. Até semana que vem. Com Deus. Tchau. Obrigado, pessoal.